Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Aleluia, Deus, Deus poderoso, Jesus. Todos acharam? Amém. Vamos lá, que diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de ti, lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria, e te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai esta pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Tome seu assento. Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esse rei chamado Ezequias, ele reabriu a casa de Deus, tirou todos os ídolos e restaurou a festa da Páscoa, e experimentou um grande reavivamento. E ele reinou em Judá dos 25 anos aos 54 anos, ou seja, seu reinado durou 29 anos. E não podemos esquecer do grande livramento que Deus deu a esse homem, ou seja, livrou das mãos do império assírio. Ele também foi um rei que não seguiu a mesma linha de conduta do seu pai Acais. Ezequias não teve um exemplo em casa. Seu pai era idólatra, feiticeiro, apóstata e violento. Ezequias estava no auge do seu reinado quando adoeceu gravemente, e Deus lhe manda um recado por meio de Isaías, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias, como eu já disse, era um homem de Deus, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e nada disso impediu que ele fosse acometido por uma doença grave, a ponto de quase morrer. Aqui eu aprendo a primeira lição. Tem muito crente achando que não pode passar por crise, não pode passar por dificuldades e não pode adoecer. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que
que a doença ela vem para todos. A doença ela vem para o evangélico, a doença ela vem para um bandista, a doença ela vem para o kardecista, espírita, budista, ateu, mas o perigo maior e iminente não é adoecer. O perigo maior é como está a minha e a sua alma perante a Deus. Esse é o perigo maior. Adoecer, morrer, todos nós vamos passar por isso. Mas o perigo maior e iminente é como está a nossa alma perante a Deus nessa noite. Pregando eu posso ser uma coisa, regendo eu posso ser uma coisa, tocando instrumento eu posso ser uma coisa. Você está me vendo aqui pregar, mas o que eu sou lá em casa, o que eu sou no meu secreto, ninguém aqui sabe, mas só Deus sabe. Cristo não vai buscar uma igreja que as pessoas estão enxergando em público, mas Ele vai buscar uma igreja que Ele enxerga em secreto. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens só está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O que o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27 está dizendo aqui? Algumas pessoas do mundo dizem: morreu, acabou. Morreu, pode enterrar que não tem mais jeito. Mas Hebreus capítulo 9 desmente isso. A alma vai dar conta tudo que esse corpo material praticou aqui na terra. Só que só tem dois caminhos: céu e inferno. E o que você praticou em vida aqui, que vai dar destino à sua alma. Não sou eu que estou dizendo isso, mas é a própria Bíblia. Depois, se você quiser conferir, ao homem está ordenado a morrer apenas uma vez, vindo depois da morte, o juízo. Se morreu, como acabou, se depois vem o juízo? Então, existe uma continuidade quando partirmos daqui. Essa continuidade vai ser o que você praticou em vida aqui na terra. Às vezes o irmão é uma bênção cantando, é uma bênção pregando, é uma bênção evangelizando, é uma bênção dirigindo o culto, é uma bênção regendo, mas é só quando descer a sepultura que realmente vamos saber qual será o nosso destino. Então, a primeira coisa que eu aprendo: a doença chega para todos, a morte também. Seja homem de Deus ou pessoa de qualquer outra religião, ela vai chegar. Mas o que importa aqui é como você está diante de Deus nessa noite. Que Isaías diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É interessante que naquela época, talvez Isaías, me permita conjecturar aqui dessa noite, talvez Isaías chegou perto do palácio, e os empregados viram Isaías chegando, e correram logo para Ezequias, dizendo: Ezequias, o profeta Isaías está chegando aí. Aí talvez Ezequias se alegrou: opa, o profeta de Deus chegou, ele é verdadeiro, ele vai trazer uma palavra de consolo, ele vai trazer uma palavra da parte de Deus assim: eis que Deus manda te dizer que você será curado. Talvez ele se alegrou todinho quando ele soube que o profeta estava chegando, né? Porque ele estava doente, ele estava com uma doença grave, e quando Isaías chega, talvez alegrou o coração dele, porque ele deve ter pensado assim: eu já estou doente, eu estou quase morto, ele vai trazer uma mensagem da parte de Deus, dizendo que eu vou ser curado. Mas não é isso que acontece. Aí eu aprendo outra lição aqui, que a profeta não entrega aquilo que a pessoa quer ouvir, mas aquilo que Deus manda. Aleluia. O verdadeiro profeta entrega aquilo que Deus manda e não aquilo que a igreja quer ouvir. Aí Isaías chega. Talvez se fosse nos dias de hoje,
na era moderna, na era do WhatsApp, se fosse um falso profeta, talvez, mandaria um zap para Ezequias dizendo: Ezequias, faz um pix para mim de R$1.000, que eu vou entregar para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Talvez se fosse nos dias de hoje, alguns falsos profetas que tem por aí, os profetas do pix, talvez mandariam uma mensagem para Ezequias: Ezequias, não vou nem aí, é só você fazer um pix de R$1.000, que eu vou te entregar aquilo que Deus mandou te entregar. Mas aqui eu aprendo uma outra lição. O verdadeiro profeta, ele tem comprometimento para entregar a mensagem que Deus colocou em teus lábios para a igreja. Talvez se fosse um pregador do dia de hoje, falaria assim, ó: Ezequias, dependendo da sua oferta, dependendo do evento, eu entrego aquilo que a igreja quer ouvir, só para manter a porta aberta, só para eu voltar mais vezes. Talvez se fosse nos dias de hoje, seria assim: olha, se você me der X, eu vou aí pregar, e eu vou pregar aquilo que a igreja quer ouvir. Mas eu acho interessante que Isaías chega na casa dele, o homem já mal. Assim diz o Senhor: morrerás e não viverás. Aleluia, glória a Deus. Aí continuando o texto, Isaías, ele entregou uma mensagem dura. O homem já estava mal, mas ele entregou uma mensagem dura para eles. Se fosse nos dias de hoje, talvez não seria assim, porque mensagem dura assim não traz aplausos, não traz mídia, não tem muita atração. Meu irmão, se Deus te deu alguma coisa para entregar, entrega da maneira que Deus colocou no teu coração. Aí continuando o texto, versículo 2 diz assim: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Mas eu acho interessante de tudo é o seguinte: se o diabo tivesse dito assim para cada um de nós: olha, você vai morrer e não vai viver. Os médicos chegassem em cada um de nós e falassem assim: ó, você vai morrer. A gente faria o quê? Corria para Deus. Mas o pior de tudo não é isso. Foi Deus que usou o profeta e disse: vai morrer. E agora, vai correr para onde? Se foi o próprio Deus que disse que ele iria morrer, para onde que ele iria correr? Aí, o texto diz, no versículo 2: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Mesmo quando tudo parecer que não tem mais jeito, ora. Ora. A doença chegou? Ora. A enfermidade? Ora. A tempestade chegou? Ora. A crise chegou? Ora. Foi o que Ezequias fez aqui. Ele orou ao Senhor. E continuando o texto, ele diz: ah, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. E o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe o que Ezequias fez ao receber aquela palavra de morte? Ezequias foi orar. Quando ele recebeu essa mensagem de morte, ele foi orar. Aqui eu aprendo outra lição, meu filho. Quando você receber uma mensagem de morte da parte de alguém, vai orar. Talvez disseram assim para o teu filho: ó, esse daí não passa dos 15 anos. Meu filho, põe essa mensagem de morte diante de Deus. Talvez disseram para você assim: olha, essa filha quando fizer os 18 anos, não vai ser boa coisa não. Põe essa mensagem de morte diante do Senhor. Talvez profetizaram coisa ruim na sua vida. Coloca essa mensagem de morte
aos pés do Senhor. Você vê que Ezequias, ele não correu para as mídias, não correu para o Facebook para reclamar. Não, ele virou para a parede e orou ao Senhor. Toda notícia de morte sobre a tua vida, coloque em oração ao Senhor. E continuando o texto, a Bíblia diz que ele chorou. Tem muita gente chorando para quem não é para chorar. Tem muita gente se abrindo para quem não é para se abrir. Tem muita gente colocando a vida dele em redes sociais. Não, meu filho, chore para Deus, chore para quem conhece a sua dor, chore para quem conhece as suas lágrimas. Para de ficar chorando para qualquer um, rapaz. Para de ficar abrindo a sua vida para quem não é para abrir. Chore para aquele que entende as suas lágrimas. Para Deus. Então, às vezes, nós nos abrimos, às vezes nós choramos para quem não é para chorar. Está se alegrando com suas lágrimas. Choramos para pessoas erradas, nos abrimos para pessoas erradas. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, através da palavra dele, chore para quem pode resolver os seus problemas, que é Deus. Tem muito pregador que eles confundem esse texto de Ezequias no primeiro versículo, parte B, que diz que põe a tua casa em ordem. Aí tem muito pregador que confunde, que diz, irmão, você tem que colocar sua casa em ordem. Você tem que sair disso, sair daquilo. Está completamente equivocado. Não é isso que o texto está dizendo. Porque a oração que Ezequias faz não é uma oração de quem tem casa bagunçada. É uma oração de quem tem intimidade com Deus. Olha só a intimidade. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssima. Isso é oração de gente que tinha intimidade com Deus. Não é oração de gente que tinha a casa bagunçada, não. Você vê que Ezequias, aqui, ele apresentou o currículo dele para Deus. Você vê, é igual se você fosse numa firma, procurar um emprego. Lá está, onde você fez curso tal, trabalhou em tal lugar, especializado em tal lugar. Aqui parece que Ezequias está fazendo a mesma coisa. Olha, eu andei diante de ti, eu fui reto aos teus olhos, apresentou o currículo dele a Deus. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para mim mesmo e para você, se você estivesse na mesma situação de Ezequias, nós estivéssemos na mesma situação de Ezequias, será o que eu e você apresentaríamos para Deus nessa noite? Será que nós teríamos essa mesma intimidade de falar com Deus? Não precisa me responder, você pode responder para si mesmo, será? Será que você tinha esse currículo para apresentar para Deus? Quais são as suas obras? Quais são as minhas obras? Sabe o que Ezequias está colocando perante Deus? Senhor, eu tenho obras para apresentar para ti. Eu tenho obras. Eu andei reto diante dos seus olhos. Eu temia o Senhor. Eu fiz tudo certo. Será que nessa noite eu e você teríamos isso? Essa intimidade de falarmos com Deus dessa maneira? Responda para si mesmo. E continuando o texto, olha o que o texto diz. Versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta. Talvez Isaías pensou assim, ué, mal saiu de lá, já morreu? Será que já se cumpriu o que eu disse? Mas a verdade é, ainda que você pense que Deus não está trabalhando, mas Ele está trabalhando ao teu favor. Ainda que você pense que Ele não tenha respondido às suas orações, Deus, Ele está agindo ao teu favor.
Ainda que você pense que a resposta daquilo que você vem orando, aquilo que você tem pedido a Deus, esteja demorando, talvez vai chegar no mesmo dia, ou na mesma hora, no mesmo culto, meu irmão. Tem resposta de Deus que as pessoas acham que demoram a chegar, e não é isso. Deus já está trabalhando, mas Ele está trabalhando no tempo dEle. Tem resposta de Deus que demora. Tem resposta de Deus que chega rápido, igual essa do profeta. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Demorando ou não, vai chegar. Porque quem prometeu, garante. Quem prometeu não foi homem. Quem prometeu foi o Deus Todo-Poderoso. Aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que te ampara. Não está demorando não, meu irmão. Não está demorando não, minha irmã. Está no tempo dele. Deus sabe o tempo ideal para te entregar aquilo que você tem pedido a Ele. Porque talvez se Ele te entregar fora do tempo, talvez você venha colocar tudo a perder. Igual o filho pródigo. O filho pródigo recebeu, pediu a herança do pai e se perdeu. Aí eu aprendo uma lição aqui. Herança fora do tempo de Deus faz a gente se perder. Então às vezes não está demorando não. É que Deus está te preparando para você receber aquilo que já está preparado. Aí voltando para o texto. Aí o Senhor começou a responder ele. No versículo 5. No versículo 5, o Senhor começou a responder ele. Dizendo assim, volta. E diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Outra lição que eu aprendo aqui no texto é que Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele ouve a minha oração. Deus, Ele ouve a sua oração. Deus, Ele está ouvindo a sua oração, meu irmão. Deus, Ele está ouvindo a sua oração, minha irmã. Então não desista de clamar. Quando nós falamos em oração, eu lembro de Pedro. Pedro, quando estava preso, no outro dia seria morto. Aí a Bíblia diz que a igreja entrou em oração. E a Bíblia diz que o anjo desceu e libertou Pedro. Mas eu acho interessante que não foi a oração que libertou Pedro, foi o anjo. Mas quem buscou o anjo? A oração da igreja. A oração da igreja. Aí, alguém disse assim, meu irmão, o mínimo que eu posso fazer por você é orar. Se engana-se, que oração não é o mínimo, oração é o máximo que você pode fazer. Aí o texto continua dizendo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus, Ele vê as suas lágrimas. Então se derrame a Ele, faça como Ana fez, se derrame por aquele que pode resolver os seus problemas. E continuando aqui, no versículo 6, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Eu acho interessante que Deus, Ele faz uma promessa para o futuro. Ele diz, te sararei. Depois que você for sarado, olha o que Ele diz. E no terceiro dia subirás ao templo. É uma promessa. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti
e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus promete para ele algumas coisas aqui. Ele promete, primeiro, cura. Segundo, livramento. Terceiro, amparo. Mas ele disse, sobe à casa de Deus. E aqui eu aprendo uma outra lição. Quer encontrar cura? Quer encontrar amparo? Quer ter livramento? Venha para a casa de Deus. Venha para a casa de Deus. Enquanto você está aqui, Deus está te dando livramento lá. Você sabe o que significa amparo? Amparo significa que Deus está assim, ó. O ataque vem pela direita, o ataque vem pela esquerda, o ataque ele vem ao teu encontro por detrás e Deus está assim, ó, te amparando. Independentemente do ataque que você passar, o ataque que vier na tua direção, Deus está te amparando, Deus está te protegendo. É isso que é amparar. Deus está te guardando. Eu vou correr um pouquinho por causa da hora. E eu acho interessante aqui, no versículo 7, Isaías disse: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga. E ele sarou. E ele sarou. Mas o pior de tudo, irmãos, o texto diz que ele sarou. Mas olha o versículo 8. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que o terceiro dia subirei à casa do Senhor? No versículo anterior, a Bíblia diz que ele já tinha sarado. Agora, no versículo seguinte, ele está pedindo confirmação. Sabe o que eu aprendo aqui? Existem pessoas que já se habituaram a viver de tal maneira que nem conseguem enxergar o agir de Deus na vida delas. Existem pessoas que já se habituaram em viver de tal maneira que não conseguem mais enxergar o agir de Deus na vida delas. É o que está acontecendo aqui com Ezequias. Se o pastor falasse, a partir de hoje, não tem mais culto quarta-feira, só domingo, vai ter crente que vai falar assim, ó, eu já vim domingo eu não preciso ir, porque já se habituaram a viver de tal maneira, já se habituaram com aquela vida. Tem gente que chega na igreja só para reclamar. Se eu tivesse na frente dos varões, na frente das irmãs, na frente da regência, no lugar do dirigente, no lugar do pregador, eu dirigiria melhor, regia melhor, pregava melhor. Fala isso por quê? Se habituou a reclamar, se habituou a viver assim. É noite de eu e você sairmos da inércia, parar de viver no comodismo, sair da zona de conforto, sair dessa habitação, meu irmão. Tá ruim? Vem adorar. Tá difícil? Vem adorar. Chegou a crise? Vem adorar. Tem gente que é assim, choveu, não vem no culto. Tá com sol, não vem no culto. Tá frio, não vem no culto. Habituaram a viver de tal maneira. Já se habituou. Já se habituou a mentir. Já se habituou a fornicar. Já se habituou a adulterar. Já se habituou a viver a vida de desgraça. Já se habituou. E Deus está te dizendo hoje, comece a caminhar, saia do lugar do lamento, saia do lugar do choro. Depois que recebeu a cura, ele disse assim, ó, disse para Ezequias, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías, isto será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte
à sombra 10 graus. O texto está dizendo o seguinte, olha o que o texto está dizendo. Isso daí é fácil para Deus. Adiantar a sombra é fácil para Ele. Agora eu quero ver a sombra retroceder. É mais difícil. Aí a Bíblia diz que retrocedeu a sombra. Mas o mais interessante do texto, sabe o que é? É que quando o profeta disse para ele assim, ó, você vai morrer e não vai viver. Ele não disse nada, ele se acomodou, não disse nada. Mas quando Deus disse aqui no versículo, depois que ele recebeu a cura, depois que Isaías disse para ele que ele sarou, ele pediu confirmação. Eu acho interessante que quando falou, você vai morrer, ele não pediu confirmação. Depois que ele falou que vai morrer, que ele vai viver, ele pediu confirmação. Aí eu aprendo uma lição aqui. É mais fácil uma palavra negativa entrar no nosso coração do que uma positiva. Aí eu quero que você aprenda uma coisa aqui nessa noite. Na vida temos que aprender a filtrar o que vai entrar no nosso coração. Que o nosso coração estejam abertos para coisas boas que estão por vir, ao invés de ficar remoendo aquilo que é ruim para a sua vida espiritual. Aprenda a filtrar o que é positivo e o que é negativo. Olha, o médico já te desenganou, falou que você vai morrer. Não, meu irmão, a igreja vai orar por você e você vai viver. Eu acho que você fica com a palavra dos médicos, porque é mais fácil a gente acreditar na palavra negativa, ela tem um poder, do que a palavra positiva. Então eu quero que você guarde no teu coração, aprenda a filtrar aquilo que é bom para a sua vida espiritual. E eu concluo aqui. Quando ele orou, Deus mudou o quê? O decreto de morte. Aí aqui eu aprendo outra lição. Quando Deus ouve uma oração com sinceridade, Deus muda decretos de morte. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei, talvez você entrou aqui com uma enfermidade. Talvez você entrou aqui passando por um momento difícil na tua casa, com teu filho. Mas eu quero te dizer nessa noite, a sua oração, a minha oração feita com sinceridade pode mudar decretos de morte. Você crê nisso? Você crê nisso, que a tua oração está mudando nessa noite decretos de morte? Então receba essa palavra nessa noite. E para concluir, Ezequias, ele sabia que só restavam para ele mais 15 anos. Ele sabia disso, que só restava mais 15 anos. Então Ezequias, ele tinha tudo para viver uma vida debaixo da presença de Deus. Mas eu e você, nós não sabemos quanto tempo nós temos daqui para frente. Por quê? A volta de Jesus pode ser a qualquer momento. A doença pode chegar a qualquer momento. A morte pode bater na tua porta a qualquer momento. Então que nós venhamos a servir a Deus, primeiro com alegria, servir a Deus como se Cristo fosse voltar hoje mesmo. Então nessa noite que Deus possa nos dar fé, para que possamos orar mesmo nos piores momentos da nossa vida, acreditando que Deus pode reverter a nossa situação. A fé de Ezequias. Eu quero te perguntar nessa noite, tem alguém que ouviu a palavra e deseja aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Porque, como já foi pregado aqui, se você partir nesse exato momento, como está a tua alma nessa noite? A vida continua. Não é como outras religiões que pregam por aí, acabou, vai se encarnar em outro corpo. Isso é mentira. Só nessa noite, Deus sabe como é que está a tua vida. Se existe alguém que deseja entregar a sua vida, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador aqui nessa noite,
Pode vir, pode dar um passo de fé aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu sei que às vezes você fica meio cismado. Talvez você até quer aceitar, mas fica pensando, eu pratico isso, pratico aquilo, mas só Deus para te libertar disso. Se você esperar melhorar para vir para a igreja, você nunca vai melhorar, porque só o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós pode convencer o homem do pecado. Você sozinho você não vai conseguir. O meu maior medo de ser um cristão era parar de pecar. O meu maior medo de aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador era largar a vida de pecado. Esse era o meu maior medo. Se eu fosse para a igreja, eu ia ficar com medo, porque eu ia ter que perder um monte de coisa, entre aspas. Mas você não perde nada, porque entregando a vida para Jesus, você só tem a ganhar. Então tem alguém nessa noite? Vem cá que eu vou orar por você. Tem alguém que deseja aceitar Cristo? Se não tem, que Deus possa te dar mais uma oportunidade. E agradeço a rica oportunidade. Deus abençoe Carlos, o Ítalo, coordenador dos varões.